que está no YouTube, a gente continua falando sobre a posse do ministro Nunes Marques na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Ela foi marcada por bastidores, muitos bastidores que movimentaram Brasília. A cerimônia reuniu autoridades dos três poderes, artistas e lideranças políticas, mas chamou a atenção pelo encontro entre a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, além do clima frio entre o presidente Lula e o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Nos bastidores, também houve aí reações à presença do ministro Jorge Messias, dias após ele ser derrotado no Senado Federal. Para a gente entender como foi a movimentação política e os detalhes da noite de ontem, nós vamos conversar com o nosso colunista Igor Gadelha. Oi, Gadelha, prazer falar com você novamente. Gadelha, muitos bastidores, né, nessa posse do ministro Nunes Marques. Sem dúvida, viu, Marília? Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham aqui o nosso programa. Foi uma posse recheada de autoridades dos mais diversos espectros políticos. Você tinha desde o presidente Lula, ministros do governo, até ali o senador Flávio Bolsonaro, que é o provável adversário de Lula nas eleições de 2026, e uma série de parlamentares bolsonaristas, como o deputado federal Nicolas Ferreira. Só situando quem está nos assistindo, o ministro Nunes Marques, que assumiu a presidência do TSE, ele foi indicado para o Supremo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro André Mendonça, que assumiu a vice-presidência do TSE, também foi indicado ao STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, por isso que havia essa presença tanto do governo, do judiciário, quanto também dos bolsonaristas. O cerimonial ali do TSE acabou criando uma espécie, digamos assim, de climão, porque ele colocou a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que é muito ligada ao ministro André Mendonça, muito próxima da esposa do ministro Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Bassi. As duas chegaram a interagir ali no começo da cerimônia, antes do início da cerimônia, porque elas estavam sentadas, no meio delas estava apenas a esposa do ex-ministro Ricardo Lewandowski. A Michele estava acompanhada da governadora do Distrito Federal, Celina Leão. O clima mesmo ali nos bastidores que também chamou a atenção, viu, Marília, foi o climão entre o presidente Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Eu apurei que antes ali dessa cerimônia no plenário, que vocês estão vendo aí no vídeo, a ministra Carmen Lúcia, até então presidente do TSE, levou as principais autoridades, os chefes de poderes, para a chamada Sala das Togas, que é uma sala que fica ali nos bastidores do plenário do TSE. Nessa sala estavam o presidente Lula, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Hugo Mota, e alguns ministros do STF. Mas o clima entre o Davi Alcolumbre e o Lula, segundo pessoas que estavam ali presentes, foi um clima muito frio, uma tensão assim no ar. Eles se cumprimentaram, mas evitaram conversas ali individuais entre os dois. No plenário ali do TSE, Lula e Alcolumbre se sentaram lá, mas também estavam ali com um clima bem frio, dava para ver ali, não interagiam muito. Alcolumbre até ficava olhando para o outro lado. E o ápice desse climão foi quando o presidente da OAB, o Beto Simonetti, ele foi chamado para discursar na posse. E quando ele discursou, ele fez questão de mencionar a presença do ministro da AGU, Jorge Messias. Quando ele fez essa menção, as pessoas ali no plenário do TSE começaram a aplaudir o Messias. Só ajeitar aqui minha câmera. Pronto. Quando o presidente da OAB, o Beto Simonetti, fez essa menção ao Messias, muita gente começou a aplaudir. Foi um aplauso até demorado. Só que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ficou estático, não bateu palma. Isso chamou a atenção. Vocês passaram agora há pouco esse vídeo. Gadelha. Todo mundo ficou ali. Oi. Vou só pedir, só vou te interromper, Gadelha, porque agora, não sei se você sabe, mas nós também estamos na TV e tá voltando agora do nosso intervalo comercial. Para quem está nos acompanhando pela Smart TV, nós estamos conversando com o nosso colunista Igor Gadelha, aqui do nosso portal. Ele está trazendo aí todos os bastidores envolvendo a posse do ministro Nunes Marques lá no TSE. Muitos bastidores e torta de climão, né, Gadelha? Sem dúvida, o ápice desse climão, como eu estava falando, foi quando o presidente da OAB, o Beto Simonetti, ele, quando estava discussando ali na cerimônia, ainda no TSE, ele fez uma menção
a presença do advogado-geral da União, Jorge Messias, que dias atrás teve sua indicação ao STF rejeitada pelo Senado. Nesse momento, então, várias das pessoas começaram a aplaudir, foi até um aplauso mais demorado, mas uma pessoa não aplaudiu, que foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele se manteve estático ali, com a cara meio constrangida, vocês estão vendo aí no vídeo, nesse exato momento. Nesse momento ele ficou ali, e pelo que eu apurei ali, o Alcolumbre ficou meio constrangido e até reclamou dessa atitude do presidente da OAB, porque acabou constrangendo ele, né? Ele é apontado pelo governo como o principal algoz de Jorge Messias, ou seja, como o principal articulador da derrota de Jorge Messias no Senado. O Jorge Messias circulou ali no plenário, cumprimentou alguns ministros do STF, inclusive eu flagrei, eu estava dentro do plenário do STF, eu vi ele conversando com o ministro do STF, Gilmar Mendes, que é o atual decano da corte. Eles trocaram ali algumas palavras, mas o ministro Jorge Messias não cumprimentou o ministro Alexandre de Moraes. Eu até questionei ali algumas pessoas que estavam nos bastidores, se nos bastidores eles tinham se cumprimentado, e disseram que não, eles não estaram. No plenário, Messias passou pelo Alexandre de Moraes, também não cumprimentou o Alexandre de Moraes, então foi torta de climão nesse ponto. Uma outra torta de climão foi da Janja com a Michelle Bolsonaro. A Michelle Bolsonaro já estava sentada ali no plenário quando a Janja adentrou no espaço da cerimônia. A Janja ignorou a Michelle ali, não cumprimentou, seguiu direto para o lugar dela. Uma estava numa ponta, ambas estavam na primeira fileira, mas uma estava numa ponta e a outra noutra. A Janja, logo que chegou, foi ali trocar conversas com o ex-ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Eles até chegaram a trocar telefonemas e tudo mais. Marília, teve um outro ponto também que vale chamar a atenção. O senador Flávio Bolsonaro foi muito tietado ali pelos parlamentares de direita, por advogados, por servidores do TSE. Ele estava muito atrás ali, próximo da Michelle Bolsonaro, mas algumas fileiras atrás dela. Em nenhum momento a Michelle veio cumprimentar o enteado, né? Segundo os interlocutores ali do Flávio Bolsonaro, a relação entre os dois ainda é muito difícil. A Michelle, vale lembrar, nunca engoliu o fato de o Flávio Bolsonaro ter sido escolhido como candidato de Jair Bolsonaro na presidência da República. E isso aconteceu em outras rodinhas de conversa. O ministro Alexandre de Moraes estava lá na frente também, veio até atrás para cumprimentar o presidente do PT, Edinho Silva, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, mas a Michelle, que estava ali atrás, não veio cumprimentar o enteado Flávio Bolsonaro, que é candidato à presidência da República. Foi cumprimentada por Alexandre de Moraes, né, Gadelha? A gente tem até foto do momento. Sem dúvida, lá. Foi. O nosso fotógrafo pegou esse momento, ele cumprimentou com 2 beijinhos assim no rosto. Tá aí, vocês veem essa figura, é uma foto que marcou esse evento. Lembrando que Michelle teve uma participação decisiva, né? Ela foi até o ministro Alexandre de Moraes, o Flávio também foi, mas ela também foi em janeiro desse ano, foi depois, né, agora em março ali, fazer um apelo para o ministro Alexandre de Moraes enviar o marido dela para a prisão domiciliar. O Bolsonaro também foi convidado, assim como os outros ex-presidentes, mas ele não pôde comparecer porque está cumprindo brilhar. E aí, terminada toda essa cerimônia aí, Marília, teve uma festa, e aí foi um jantar em comemoração à posse do ministro Nunes Marques como novo presidente do TSE. Essa posse aconteceu numa casa de festas no setor de Clube Sul, que é uma área nobre aqui de Brasília, e a festa contou, assim, foi uma mistura, contou com autoridades dos 3 poderes e também muitos artistas, e artistas dos mais ecléticos estilos. Por exemplo, a gente viu uma das figuras mais assediadas nesse jantar de comemoração do Nunes Marques foi o cantor Gustavo Lima, estava lá acompanhado da esposa dele, a Andressa Surita, estava lá. Ele é amigo do ministro Nunes Marques, inclusive a gente tem vídeos dele cumprimentando. Se vocês deixarem seguir um pouco esse vídeo aí, vocês vão ver um vídeo do ministro, olha aí, nesse exato momento, o Gustavo Lima cumprimentando o novo presidente do TSE, Nunes Marques, de quem ele é amigo. Também houve a presença de outros artistas sertanejos. Aí agora vocês verem o Xande Avião, que era da banda Aviões do Forró. Também teve esse aí que está cumprimentando o ministro Nunes Marques, também é um cantor famoso, né? O Zé Vaqueiro também, olha eu exibindo todo. Nesse exato momento aí que se está passando, Marília, é o Henrique e Juliano, da dupla Henrique e Juliano. Eles também estavam lá na festa e conversaram por muito tempo
com o senador Flávio Bolsonaro, que também marcou presença nessa comemoração. E o ministro Nunes Marques estava desenvolto nessa festa, até subiu no palco, arriscou ali cantar aquela música Vou Festejar, no momento em que o cantor Jorge Aragão, que é de samba, estava no palco. O ministro Nunes Marques cantou Vou Festejar com o Jorge Aragão e também com o cantor e compositor Ivo Meirelles. Também tinha outros cantores de samba, como o Dudu Nobre também marcou presença. O ex-técnico Vanderlei Luxemburgo estava lá também, ele me disse que vai ser candidato ao Senado pelo Tocantins nas eleições desse ano. Então foi uma posse muito eclética, né? Tinha as autoridades como Flávio Bolsonaro, o ministro Gilmar Mendes estava lá, o ministro Nunes Marques, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, também estava lá, e também muitos artistas de ritmos que o ministro Nunes Marques, novo presidente do TSE, gosta, que é sertanejo e também samba. Gostos, né, Gadelha? De sal e de doce. Eu vou aproveitar que o Gadelha está aqui, vou chamar também a minha colega Camila Xavier, que participou também da posse lá no Tribunal Superior Eleitoral, para ela também trazer mais informações e agregar ainda mais informações para a gente sobre a posse do ministro e novo presidente do TSE. Camila, muito bom dia. Todo mundo que nos acompanha por aqui, pois é, também estive lá presente ontem na posse, acompanhando, né, toda essa cerimônia que foi para marcar essa transição aí, então, de quem vai comandar agora o Tribunal Superior Eleitoral. E como o Gadelha falou, estiveram presentes políticos de diversos espectros, da direita à esquerda, presidentes de partidos, ex-ministros do presidente Lula, também presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, e outros integrantes do PL. E aí, a gente, ali no final dessa cerimônia, perguntamos para pessoas, né, tanto da direita quanto da esquerda, como avaliam agora essa transição, o comando do TSE por Nunes Marques, também o discurso dele, porque nesse discurso o Nunes Marques fez aceno a diversas questões, e começando pelo lado, pelo menos, dos aliados do presidente Lula, do lado da esquerda, eles entenderam que Nunes Marques fez bons acenos durante seu discurso para a preservação da democracia, a preservação das instituições, então entenderam que ele deve levar o Tribunal Superior Eleitoral, conduzir essas eleições prezando por essas questões, né? Tanto preservar a democracia, as instituições democráticas e o processo eleitoral, que eles consideram que o discurso dele foi nesse sentido, de que é um processo já estabelecido, consolidado, e que ele vai prezar para preservar todas essas instituições e esse processo. Já do lado da direita, Marília, o presidente, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, pessoas ligadas ali ao PL, acreditam que o Nunes Marques, vai conduzir de uma forma que vai ser mais tranquila para eles, mais tranquila para a direita. Acreditam que Nunes Marques estaria, inclusive, aberto, por exemplo, para discutir a questão do voto impresso. Foi o que falou o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que acredita que Nunes Marques estaria aberto, sim, a essa ideia, que seria mais tranquilo discutir com ele essa mudança, que ele defende, que Valdemar defende essa modificação, que ele só acredita que talvez o problema seja o tempo, né? Que não haveria tempo hábil para implementar uma mudança nesse sentido, mas então a gente consegue observar aí essa visão diferente, né, dos dois lados. Cada um interpretou de uma maneira o discurso de Nunes Marques e a posição que ele tem em relação aos assuntos e principalmente em relação à condução desse processo eleitoral deste ano, Marília. É isso, Camila Xavier está lá no Palácio do Planalto, ela volta daqui a pouquinho com mais informações pra gente. Camila, muito obrigada. Gadelha,